Fala, galera. Antes de acompanhar essa entrevista exclusiva com o ex-zagueiro Gustavo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique ligado nas novidades do Vamos Pro Jogo. Nosso convidado de hoje atuou como zagueiro e volante. Ele foi revelado pelo Guarani e atuou no futebol búlgaro, russo, italiano e chinês. No Brasil, defendeu várias equipes, como o Paraná, o Palmeiras e o Cruzeiro. O Vamos Pro Jogo recebe hoje Gustavo. Gustavo, muito obrigada por ter aceito o convite para conversar com a gente. Eu já quero começar perguntando para você, porque antes aqui da gente começar a gravação, você citou o Palmeiras, né? Eu confesso que quando falo de você, me vem também você vestindo a camisa do Palmeiras. É um clube que você teve mais identificação? Primeiramente, quero agradecer a você, Carol, Samuel, Vinícius, pela participação. Muito feliz pelo convite. E realmente é o clube que eu gosto, né? Que eu, desde pequeno, sou torcedor do Palmeiras e tive a honra e a felicidade, dentro de 15 milhões de torcedores, de poder representar essa nação maravilhosa, né? De poder jogar e de ser campeão paulista 2008. Então, para mim, isso foi um marco na minha carreira. Até hoje, né, passei por outros clubes, tenho um reconhecimento, mas não aquele reconhecimento que tem hoje o torcedor do Palmeiras comigo, né? Então, assim, foi para mim realmente o marco, talvez o grande momento da minha carreira. Eu vou querer falar do Paulista de 2008, mas antes eu vou começar pelo momento atual. Recentemente você estava na comissão técnica, né, do Guarani. Queria que você contasse um pouquinho para a gente como que foi essa passagem e se você deseja continuar aí trabalhando com futebol. O futebol está no sangue, não tem como, né? A gente, desde pequeno, né, quase 20 anos de profissional. Então, assim, para mim foi uma experiência muito boa, muito válida, né, de você trabalhar, de você vivenciar o dia a dia de novo, né, vivenciar o vestiário, de você passar aquilo que tudo você vivenciou de bons e ruins para os atletas mais jovens, até para os atletas que também oscila na carreira, né, às vezes está com 27, 20, 26 anos, ainda não conseguiu, né, jogar em grandes clubes. Então, assim, essa experiência, essa vivência que eu tive, lógico que eu passava no dia a dia, né, foi uma coisa muito válida para mim. Aprendi a cada dia, né, de você ter a gestão de grupo, porque antes eu era mais um dentro de 30 jogadores, e você ter a gestão de cuidar de 30 jogadores, 30 vaidades, 30 egos, é difícil, né, mas foi uma experiência boa. Chegamos na final do futebol interior, deixamos um legado muito bom no Guarani. Então, isso que é válido, né? Um clube que me revelou e eu pude participar durante 9 meses, praticamente, de uma coisa muito boa do Guarani, que eu tenho certeza que o Guarani possa voltar logo, logo, né, nesse Campeonato Brasileiro da Série A, porque é um clube que está se organizando, está honrando seus compromissos, né? Está hoje com a base, que eu acho que esses clubes do interior têm que usar a base, como o Palmeiras hoje usa a base, o Atlético Paranaense é praticamente 70% do clube, né, do time, é da base, que hoje a salvação dos clubes é a base, não tem escapatórias. Pega o São Paulo, o próprio Corinthians, né, então acho que se investe tanto, então vai ter esse retorno, mas precisa colocar e ter a paciência com esses meninos. Então, para mim, foi muito importante. Gustavo, aproveitar que você falou aí, né, do seu trabalho no Guarani, e até antes mesmo de a gente começar a gravação, você estava falando sobre talvez o seu projeto futuro de ser um técnico, né, de trabalhar como técnico. Eu queria falar um pouco sobre tática com você, porque a cada vez que eu leio um livro de algum técnico, eu fico mais apaixonado por tática, embora eu acho que o futebol não se resume só a isso, mas é uma parte importante. E você, como um ex-zagueiro, né, que jogou em grandes clubes e agora observando de perto o trabalho de uma comissão técnica,
O que você acha da atuação de um time com um sistema de 3 zagueiros? Porque é um sistema que parece que aqui no Brasil, quando você fala em 3 zagueiros, parece que você está xingando alguém, né? Não, 3 zagueiros, pelo amor de Deus, é um sistema que é demonizado aqui no Brasil, mas que o Crespo, vamos dizer, ressuscitou no São Paulo e tem dado muito certo no São Paulo, né? E o próprio Abel, no Palmeiras também, tenta às vezes jogar com 3 zagueiros. Na sua opinião, esse tipo de esquema ainda tem espaço no Brasil? É que assim, hoje a gente está muito enraizado na figura assim, vamos jogar no 3-5-2, no 3-6-1, já vai jogar defendendo. Pelo contrário, tudo depende da peça que você tem, né? Por exemplo, hoje o São Paulo tem zagueiros que possa propor jogo, tem o Palmeiras que tem zagueiros que pode propor jogo, e eu sou ainda daquela opinião que eu gosto do time jogando. A melhor forma de você se defender é você tendo a bola, de você atacando o adversário. Né? Você vê, ontem o Palmeiras talvez no ano fez o melhor jogo do ano, né? E jogando com 3 zagueiros. Então, depende daquilo que você tem de conteúdo dentro do plantel, né? Não adianta nada você ter zagueiros que é zagueiro que não tem uma técnica, não consegue sair jogando, e você pode colocar lá 5 zagueiros, o time vai ficar enraizado, vai ficar jogando para trás, né? Vai jogar só defendendo. Então, eu acho que isso é muito daquilo que você tem, de conteúdo dentro do elenco, de você poder usar. E às vezes você vê o Chelsea hoje joga também no mesmo sistema, 3-4-3, né? Você pega o São Paulo hoje também joga, o Palmeiras vem jogando alguns jogos. Então, eu acho que isso é muito relativo, né? Relativo para a gente brasileira, a cultura nossa, vamos jogar para frente. Então, se você jogar no 4, né, 2-3-1, que hoje a maioria joga, com 2 extremos, vamos jogar para frente. Pelo contrário, às vezes você joga mais defensivo do que você jogar no 3-4-3. Né? Então, eu acho que muito vai das peças que você tem dentro do elenco e de você poder usar da melhor forma. Ô, Gustavo, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua carreira no exterior, principalmente na Itália, porque na Itália você enfrentou grandes jogadores, Eto'o, Ibra. Como é que foi esse momento e qual foi o mais difícil ali de marcar, que deu mais trabalho? Olha, ontem até eu estava com um amigo meu e ele falou assim, pô, você conseguiu jogar na Itália, principalmente para um defensor, ele se torna difícil. Primeiro, né, o italiano é muito tático, muito negócio da linha, o europeu no geral, né, mas a escola defensiva sempre foi italiana, né, onde teve Maldini, o Nesta, Baresi, enfim, aí vai vários jogadores, vários craques aí que passaram nessa linha defensiva. Então, para mim, primeira coisa foi aprender o idioma, de falar, de me posicionar, né? E todo dia era como você escovar os dentes todo dia. E lá era todo dia, antes do treino, 15 minutos tático, com a linha defensiva, bola descoberta, bola coberta, andar junto, né? Às vezes colocar até uma corda para andar junto, né? Na linha de 4. Então, eu aprendi bastante. Foi aí que talvez para mim a leitura, né, de zagueiro, para mim, melhorei muito, né, porque aí depois consegui implantar isso um pouco no Atlético Paranaense, no Bahia, porque você jogando próximo do seu companheiro, a dificuldade de você tomar gol, dificuldade de o adversário penetrar na sua linha defensiva, no seu gol, se torna um pouco difícil, né, então, assim, eu aprendi bastante, e enfrentar Ibra, Pato, na época o Pato vivendo um auge, Milito, né, Eto'o, e Coutinho, o próprio Totti, enfim, grande jogador, Borriello na Roma. Então, para mim, cada jogo eu falo assim, se eu tô aqui, eu tenho que estar cada dia, porque o italiano ele é muito na concentração, muito tático, muito concentrado. Então, para mim, eu tinha uma leitura boa e evoluir muito nesse aspecto, né, de evolução tática, de prever a jogada. O defensor ele tem que ter essa leitura, né? Então, para mim, foi fantástico, assim, eu aprendi muito, e hoje eu vejo, às vezes, zagueiros, né, falhando erros primários, mas aí eu entro na questão, não é porque o cara é ruim ou bom, porque, assim,
Eu acho que se um cara tá jogando no Palmeiras, no São Paulo, num Santos, o cara tem potencial para estar lá. Agora, o que falta hoje no futebol brasileiro e no jogador brasileiro é a concentração. E também nosso calendário, ele não permite isso. Você vê, pega no Palmeiras, a cada 2 dias o cara tem que estar jogando. Então, não tem treino. O treino é tático, descansar e já preparar para a próxima partida. Então, o nosso calendário já está apertado, está exprimido, né? Então, assim, a falta de concentração do jogador brasileiro também, ele deixa muito a desejar. Você vê hoje o melhor zagueiro hoje do Brasil não é brasileiro. É o Gustavo Gomes, que para mim é o melhor zagueiro hoje que o Brasil tem, né, no futebol brasileiro. E ele não é brasileiro. Então, se você pegar hoje, né, não tem uma geração nova que você fala assim, olha, daqui a pouco o Thiago Silva não joga. Só temos o Marquinhos que joga no PSV, mas fala outro para mim, rápido, assim, 2, 3, não tem. Nós não temos hoje uma safra de jogador brasileiro. Né? Você pega o Rodrigo Caio, ele é um bom zagueiro, mas toda hora lesionado, não é um zagueiro que ainda se impôs como zagueiro de seleção brasileira. Então, assim, hoje falta muito isso, né? Falta muito isso. Por exemplo, o Luan tem todo o potencial para ser um zagueiro, talvez, do nível de seleção, mas falhas nos jogos cruciais, né? Falta imposição de zagueiro. Acho que o zagueiro tem que ser zagueiro. Jogar é consequência, jogar é a bola, mas eu acho que o zagueiro tem que ter aquela imposição. Coisa que você via, vamos falar na minha época, por exemplo, eu pegava no Palmeiras, eu, Henrique. Aí você pegava no São Paulo, Miranda, Alex Silva, André Dias. Aí você pegava o Corinthians, Chicão, William. Porra. Aí você pegava o Fluminense, Luiz Alberto, Thiago Silva. Então só tinha zagueiro de alto nível. Então a safra era boa. Hoje você vê a safra, o zagueiro hoje quer mais se aparecer do que ser zagueiro, entende? Então, no geral, é isso, né? Eu acho que precisa voltar esse trabalho na base, precisa voltar, né? Hoje a base não trabalha fundamentos, né? Hoje eu falo por mim, eu pegava jogador que subia da base com uma dificuldade enorme até de cabecear a bola. E isso você aprende aonde? Na base, no profissional é resultado, né? Então não dá para você aprender fundamentos, né? Mas assim, voltando na escola italiana, assim, para mim foi nossa, mas foi fantástico, assim, sabe? Até hoje, esse dia eu tava vendo as camisas, eu falei assim, nossa. E aí você começa a voltar naquele jogo, era fantástico, né? A atmosfera foi totalmente outra, e para mim, assim, de ser um descendente italiano, de ter poder, assim, de poder jogar na Itália, para mim foi, sabe, foi uma coisa assim, que vai ficar gravado pro resto da minha vida, né? Na minha memória. E o mais difícil de marcar? O Ibra, né? O Ibra. Eu vou até contar essa história. No jogo contra o Milan, a gente empatou em casa, 1-1. E, pô, você via à frente, tinha Ibra, Pato, no banco tinha o Robinho, Sidorf. Aí o mister falou assim, Gustavo, a primeira bola que a Beate quebrar, você quebra a linha de 4 e sai com ele. Falei, tá bom. Pô, a Beate quebrou a bola, primeira bola, 3 minutos de jogo. O homem subiu, acho que uns 4 metros, né? Eu só fiquei olhando ele assim, ó. Eu falei assim, mister, na próxima eu não vou não, porque o cara escondia a bola. Você vê, hoje com 40 anos, é um monstro, é um fenômeno. Então, assim, foi um cara muito difícil, por ser grande, um cara técnico, um cara, né, inclusive contra a gente ele fez um baita de um golaço, né, fez o primeiro gol, depois a gente empatou, mas ele era um cara, é um cara diferenciado, né. Então, para mim foi mais difícil. Eu queria falar de técnico agora, falar de Caio Júnior. Vocês trabalharam juntos lá no Paraná, né? E depois dizem, você confirma ou não, que ele pediu a sua contratação no Palmeiras. Qual a importância dele na sua carreira? Olha, eu falar do Caio Júnior, eu me emociono, sabe? Porque o Caio Júnior foi um cara, além de um cara que me deu toda assim, o que eu tenho hoje ele me deu essa oportunidade de carreira, né? Então até hoje eu falo com os 2 filhos dele, com o Matheus e com o Gabriel, foi uma, assim, para mim, uma dor irreparável, né? Primeiro assim, o lado profissional, mas o lado ser humano. O Caio Júnior era um paizão, né? Desde quando ele assumiu o Paraná,
a gente deu liga, a gente, né, um cara que estava também buscando no cenário do futebol, e quando ele bateu na mesa e falou assim, você e o PR vai ser a primeira contratação do Palmeiras, para mim foi um orgulho, né, e de poder chegar, de a gente logo em seguida fizemos um grande campeonato brasileiro, e em 2008, né, foi ver a consagração do título, e voltei a trabalhar com ele de novo no Botafogo em 2011, quando eu voltei da Itália. Então, a importância dele para mim foi maravilhosa. É um cara que me ajudou muito como homem e como atleta, sabe? Então, ele teve uma importância muito grande assim, na minha carreira, muito mesmo. Talvez foi o cara mais importante, assim, de todos os treinadores, sabe, que eu tive. Então, a calma dele, a harmonia que ele tinha, a clareza, o caráter, assim, foi um cara realmente fantástico, que eu aprendi, né, e hoje eu vejo os filhos deles seguindo a vida deles, e eu sempre falo, seu pai foi um grande homem e um grande ser humano, né, então, para mim foi realmente um cara fantástico, foi talvez o meu melhor treinador que eu tive. Ô, Gustavo, eu queria continuar falando de técnicos, mas não de um técnico especificamente, eu quero falar da profissão de técnico, né? É um pouco a ver ainda com a minha primeira pergunta. Como que você enxerga essa mudança no Campeonato Brasileiro de um técnico poder treinar só 2 times e o time só poder ter 2 técnicos durante o Campeonato Brasileiro? Você acha que isso é bom para a profissão? Essa medida é boa para a profissão? Olha, eu acho que assim, às vezes você vê muitos treinadores cobrando que manda embora rápido o treinador, né? Antes vinha acontecendo muito isso. Só que tinha muito treinador que também recebia uma proposta melhor e já largava o clube na mão. Então, o que eu vejo é que isso vai ser muito benéfico, principalmente para o clube que tiver um planejamento, um clube que tiver paciência, porque às vezes dá liga, às vezes você pega, contrata as peças e fala assim, pô, o time tá andando, parece que o time joga 2, 3 anos, só que também pode dar errado, e não é culpa do treinador, né, eu sempre falo assim, eu vi essa semana mesmo, a Ponte Preta jogou contra a Inter de Limeira, meia-noite e meia, o ônibus da Ponte Preta jogaram pedra, pau, é culpa dos jogadores? Não é culpa dos jogadores, aí é os bandidos vestidos de torcedor, que fala que é torcedor, vai lá, e joga a pedra, e aí ganha o próximo jogo lá, tá vendo? Nós cobramos eles. Mas daí não é culpa dos jogadores, isso é culpa da diretoria. Então, o que eu sempre falo, você tem que ter planejamento. Primeira coisa, planejamento. Lógico que 100% não vai dar certo. Lógico que você vai errar em 4, 5, 6 peças, que aí depois você muda. Mas eu acho que tem que ter a paciência, tem que contratar, é o que eu sempre falo. O Palmeiras é um time que sempre foi um time agressivo, um DNA de um clube que joga pela frente. O Santos. Não adianta você contratar um treinador retranqueiro, um treinador que já joga para trás. É lógico que não vai dar liga. Então você tem que contratar um perfil que seja semelhante ao seu clube. Mas eu acho que assim, eu tenho um espelho como o Grêmio, de o Renato Gaúcho ficar 4, 5 anos no cargo, o próprio Mancini agora está ficando um tempo, o próprio Abel tem que ficar 1, 2, 3 anos, porque é bom isso para o clube. Eu acho que é benéfico para o clube, né? Então, assim, se a mudança, ele gera um custo alto para o clube, gera um desconforto, porque chega o treinador, às vezes vai contratar mais 5, 6 peças, aí gera naquilo de novo que eu estou falando para você, em custo, aí você vai ficar com o plantel inchado, e às vezes não dá liga, aí você contrata o terceiro treinador, e aí chega o final do campeonato, o time está rebaixado, é natural isso. É difícil você contratar 3, 4 jogadores, 3, 4 treinadores e dar certo. Pode pegar o histórico de maioria, contratou vários treinadores no meio da competição. E eu acredito que oscila, natural, você pegar 38 rodadas, e aí você disputa, pega o Palmeiras, uma Libertadores, um Campeonato Paulista, uma Copa do Brasil, pô, daqui a pouco vem um brasileiro, teve a Recopa, teve a Supercopa, porra, estamos falando de 6 competições, é difícil, é muitos jogos, e é natural, vai oscilar, resultado bom, resultado ruim. Então eu acho que isso vai ser válido, muito válido,
né? Lógico que, né, temos que ver na prática, mas eu acredito que seja uma coisa boa para o futebol brasileiro. Gustavo, eu queria que você falasse um pouquinho de 2008, e aí eu acho que eu vou puxar o seu lado torcedor, porque você demonstra toda a identificação com o Palmeiras, jogou no Palmeiras, foi campeão no Palmeiras, então eu queria que você contasse um pouco de tudo isso. Eu fico até triste de ter que lembrar que você foi campeão em 2008, porque eu sou São Paulino e você eliminou meu time na semifinal. Paciência, né? Mas eu queria que você contasse esse lado jogador-torcedor. Olha, primeiro assim, todos sabem que quando eu fui para o Palmeiras, eu tive uma proposta no meio do caminho do Corinthians com valor maior. Mas a minha palavra valeu muito mais e o desejo de jogar pelo Palmeiras valeu naquele momento. E daqui a pouco, sem jogar, eu vi o torcedor do Palmeiras me abraçou de uma forma, eu falei, não, mas porque você recusou o rival. E eu talvez não tinha essa proporção, que era um Palmeiras e um Corinthians, um Palmeiras e São Paulo, né? E poder, nesse ano 2007, foi um dos melhores zagueiros da minha posição, né, que tinha placar. E depois, em 2008, consagrei campeão paulista com a melhor defesa, a gente foi o melhor ataque e campeão depois de quase 12 anos sem ganhar um título. E você, eu lembro como se fosse hoje, eu dando a volta olímpica, acho que eu dei umas 10 voltas olímpicas. E eu não acredito, porque assim, naquele momento, se representando aquele lado do torcedor. Então, assim, olhar para cada torcedor e falar assim, eu estava aí um dia, e agora eu tô aqui representando vocês. Então, para mim, eu vou falar para você, eu fiquei acho que uns 10 dias sem a ficha cair, acho que eu fiquei uns 3 dias sem dormir. Porque, pô, aquilo para mim, até hoje, assim, eu olho, às vezes eu olho a final e falo assim, nossa, consegui. E não tinha como não dar certo. Porque o time, eu lembro como se fosse hoje, e a gente tem até um grupo hoje no WhatsApp, eu, Marcão, Pierre, o Martinez, Léo Lima, Lene, o Wendel, o David Sacconi, enfim, uma galera hoje, Cleber Gladiador, a gente tem quase Denilson, e a gente tem esse grupo que eu lembro como se fosse, a gente ia concentrar, ficava 3, 4 horas da manhã conversando, que hoje você não tem mais. Hoje cada um entra no seu computador, no seu fone de ouvido, no seu Instagram, e vive no seu mundo virtual. Hoje acabou aquela resenha, acabou aquele bate-papo, de eu querer saber como o cara tá, como a vida do cara tá, se o filho tá bem, se você tá precisando de alguma coisa, você nem sabe se o cara, como tá a vida do cara. Às vezes você nem sabe se o cara dormiu no seu quarto ou não, porque hoje acabou isso, né? Então, a gente tinha isso, fazer churrasco, ia jantar junto. Um dia eu lembro como se fosse hoje, né? A gente foi no Outback 12 jogador. Porra, hoje pra você juntar você mais 2, pô, uma briga. Ah, eu tenho um compromisso. Ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, isso que deixa saudade, sabe? Deixa saudade porque era um grupo, uma harmonia, não tinha vaidade, tinha craques como Valdívia, Kleber, Marcão, né, o Penta, e não tinha vaidade. Eu acho que isso que deu liga, a humildade de cada um, de querer chegar, de querer vencer. E a gente só não foi campeão brasileiro porque o Luxemburgo estragou esse time. Sabe? Então, assim, eu tinha certeza que se a gente ficasse o 2008, 2009, com o mesmo time, a gente era campeão de tudo, porque o time era muito bom. Você lembra, quando acabou o Campeonato Paulista, a gente vendeu o Henrique, vendeu o Valdívia, e aí começou a desmontar, aí chegou, faltando 5, 6 rodadas, falou que Alex Mineiro não ia ficar, que esse não ia ficar só 4. Então, aí o time foi a ladeira abaixo, mas é muito bom, assim, você... Eu brinco até hoje, assim, de você ser campeão pelo time que você torce, né? Talvez, assim, por palavras, eu não sei, talvez demonstrar aquele momento de felicidade, mas até hoje eu olho assim, porra, que legal, sabe? Muito bom. Fui campeão dos clubes, lógico que a emoção de ser campeão sempre é bom, né, de você ganhar, mas foi uma emoção diferente. Bom, então só para a gente terminar, Gustavo, eu vou fazer 2 perguntas e a gente vai daí para o nosso bate-bola final. Primeiro, queria falar ainda de 2008, porque eu sou de Guaratinguetá e eu vi que você deu uma entrevista contando que depois que o Palmeiras perdeu
por 3-0 para o Guará, o Luxemburgo chamou vocês no vestiário, mandou sair todo mundo, e vocês acharam que ia tomar maior bronca, e ele falou para vocês, olha, fiquem tranquilos que aqui nasceu um campeão. Queria que você contasse um pouquinho essa história, porque eu sou da cidade, já trabalhei no time, enfim, é meu time do coração, então queria reviver um pouquinho isso. E também, já emendando uma segunda pergunta, você falou aí que o Luxemburgo estragou o time, né? Você tem alguma mágoa dele? Essa mágoa significa, por você, no final da sua passagem pelo Palmeiras, ter perdido a titularidade, que você até foi emprestado depois para o Cruzeiro? Olha, em relação a esse jogo, né, contra o Guaratinguetá, eu fiquei até meio bravo, né, porque eu fui substituído no segundo tempo. Perdemos de 3-0, foi a volta do Marcão. E assim, mas a postura do time foi muito boa. E aí, quando surgiu isso de a gente voltar para o vestiário, ele tirou todos o pessoal do staff. E aí eu falei, nossa, hoje a gente não sai daqui. E ele falou, olha, a partir de hoje nasceu o campeão pela postura, pela entrega de todos. E eu tenho certeza que vocês vão dar essa resposta e começaram a dar essa resposta hoje. E a gente olhou espantado, né? Principalmente conhecendo o Luxemburgo, uma pessoa enérgica, e realmente a gente tinha gostado da nossa postura, e o que aconteceu? Depois, logo em seguida, a gente venceu alguns jogos, pegamos o próprio clássico contra São Paulo, foi 4-1 de virada, e enfim, aí a gente começou a ganhar todo mundo, o time, né, ficou fechadinho, né, já era um elenco unido, então aí eu não tinha dúvida de que a gente ia bater realmente campeão. Em relação a ele, não mágoa, né? Mas, assim, eu acho que se tivesse mantido o time, as peças que a gente tinha, eu acho que tinha certeza que o Palmeiras poderia ser campeão brasileiro naquele momento, né? Mas, assim, eu não tenho mágoa, pelo contrário, ele foi um cara que, em 2017, quando eu estava no Avaí, encontrei com ele em Foz do Iguaçu, tivemos um papo legal, até em relação a encerrar a carreira. É lógico que eu estava num momento bom no Palmeiras, quase 100 partidas, né, pela história que eu tinha construído, e ele pediu minha permanência em 2009, e nesse momento, em 2009, acabou contratando muitos jogadores, e aí acabei ficando sem espaço realmente, né, talvez se eu tivesse um pouco mais de paciência, mas é aquela coisa, né, de eu ter construído, de ter lutado pelo meu espaço, eu acho que faltou naquele momento um pouco de consideração, mas aí Deus abriu a porta para mim no Cruzeiro, em 3 meses fomos campeão mineiro, fomos vice da Libertadores, mas lógico que o coração queria muito ter ficado no Palmeiras, mas a razão e o momento era para ter saído, né? Mas eu só tenho a agradecer, foi bom, foi ótimo, aprendi muito, né? E falo assim que não só eu falo, né? Mas todos os jogadores que participaram falam que a gente poderia ter sido campeão, porque o time era muito coeso, um time que deu liga, mas Deus sabe o que faz, foi bom, né? Como eu disse, não guardo mágoa, pelo contrário, agradeço por ter trabalhado com um grande treinador. Gustavo, para finalizar, para quem você daria um troféu? Para quem? No esporte? Para quem você quiser. Para o meu pai. Foi a pessoa que mais te incentivou? Meu pai e minha mãe, né? Acho que eu tive muita sorte, muita felicidade de ter 2 pessoas maravilhosas, de primeiro ter mostrado o ser um homem de caráter e também de lutar sempre por meus objetivos. E talvez foi meus grandes incentivadores nessa minha carreira que eu tive no futebol. Que figurinha não pode faltar no seu álbum? A minha. Justo. Às vezes eu vejo nas figurinhas, vem as lembranças boas, né? Então, assim, tenho bastante álbum guardado, então isso que é legal. Então, a minha figurinha. E para terminar, quem seria o camisa 10 do seu time? Hoje, na atualidade?
Quem você quiser, pode já ter parado, não precisa ser brasileiro. Olha, se fosse o cara que eu vi jogar, que eu joguei e tive a honra de jogar, é o Valdívia, né? Mas, para mim, hoje, o melhor camisa 10 hoje é o Messi. Bom, voltamos à nossa discussão lá antes da gente... Quando você entrou aqui, que a gente estava discutindo sobre ele. Essa discussão é sempre muito boa. Messi, Cristiano Ronaldo, quem é melhor, enfim. Ô, Gustavo, eu queria muito te agradecer, viu? Tinha muito assunto aqui para a gente conversar. Sua carreira foi incrível. Agradecer por você ter mais uma vez aceito o convite para conversar com a gente. Te desejar muita saúde aí na sua caminhada. Você disse aqui em off para a gente que você gosta de construir e vender. O Samuel, ele também gosta, viu? É engenheiro, então se você precisar aí de uma ajudinha, é só chamar ele, viu? Não, Carol, eu agradeço o Samuel, o Vinícius pela oportunidade, né, de estar participando. Muito obrigado, estou à disposição sempre. Também só desejo saúde, é o que a gente precisa, né? O mundo precisa de muita saúde, muita luz e muito Deus na nossa vida, né? E com certeza, se eu precisar de um engenheiro, já sei para quem eu vou socorrer aí, o Samuel, né? Obrigado pelo convite, de coração. Que Deus abençoe cada um de vocês e, como eu disse, eu estou à disposição e é muito bom você reviver os momentos incríveis que passei na minha carreira, né, de falar de futebol, que está no nosso DNA. Então, sempre é bom de falar coisas boas, coisas positivas. Agradeço imensamente. Bom, pessoal, essa foi a entrevista com o ex-zagueiro Gustavo, que jogou no Palmeiras, no Cruzeiro e também no Paraná. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu joinha no vídeo também. Toda segunda e toda quinta tem entrevista exclusiva. Samuel Nascimento, Vinícius Bacelar, até a próxima e vamos para o jogo. Vamos para o jogo.